Fala aí, meus amigos do Universo Físico, tudo bem? Aqui é o Lucas do Universo Discreto e inicialmente eu já vou ir pedindo desculpa porque minha voz não está muito boa. Eu estou um pouco alérgico, então um pouco fanho. E hoje eu queria falar com vocês de duas grandes falhas de segurança que foram descobertas recentemente. Uma delas se chama Meltdown e a outra se chama Spectre. Elas são tão importantes que possuem até um logo próprio, vejam só. Tem um site criado por especialistas de segurança, obviamente, chamado meltdownattack.com, que resume bem o problema. E por conta disso eu vou começar a falar com vocês sobre essas falhas de segurança partindo desse site. Tanto o Meltdown quanto o Spectre, eles exploram vulnerabilidades de processadores modernos. Então são falhas que estão a nível de processador. Esses bugs de hardware permitem que programas roubem dados que estejam sendo processados na memória do computador em um determinado momento. Enquanto programas geralmente não possuem autorização para acessar dados de outros programas ou acessar dados do sistema operacional, um programa malicioso que use o Meltdown ou o Spectre pode, para assim obter segredos da máquina. Então veja só, um programa malicioso que use o Spectre ou o Meltdown, ele pode roubar dados de outros programas que estão sendo executados na memória ao mesmo tempo. Então, se alguém em outra máquina tomar acesso a um programa seu, do seu computador, e usar uma dessas falhas, ele pode praticamente ler toda a memória do seu computador. Aí você vai pensar, tem problema ler a memória do meu computador? Bom, na memória do seu computador vai estar as senhas que você tem no navegador, vai ter as fotos que você, por exemplo, pode postar em redes sociais, coisas assim, senhas de todos os sites que você tiver vão estar, por exemplo, no gerenciador de senhas. Então, sim, é bastante ruim se alguém tiver acesso aos seus dados. O Meltdown chegou. E pior, o Meltdown também pode ocorrer em máquinas que estão na nuvem. Então, dados de clientes podem ser vazados sem eles terem a menor noção do que está acontecendo. Nesse momento, pessoal, eu vou abrir um pequeno parêntese para a gente entender um pouco melhor sobre arquitetura de computadores, para a gente conseguir entender de maneira sucinta o que é o Meltdown e o que é o Spectre. Então vamos voltar para 1946, que foi quando von Neumann criou uma arquitetura muito famosa de computadores chamada arquitetura de von Neumann, né? Cara bastante humilde, botou o nome dele na arquitetura, mas apesar disso, esse é um dos conhecimentos mais importantes que temos em computação, porque a arquitetura de von Neumann é a base da arquitetura de qualquer computador que temos hoje. A arquitetura de von Neumann diz que o computador é composto por uma memória, um processador, que vai ser a CPU, que é dividida em várias partes, mas não vem ao caso falar elas agora, e também os dispositivos de entrada e saída. Por exemplo, um teclado é um dispositivo de entrada. O monitor é um dispositivo de saída de dados. Então, para estabelecer a arquitetura de von Neumann, você tem que ter esses três elementos: a memória, o processador e os dispositivos de entrada e saída. Talvez você pense, poxa, mas o von Neumann, ele descobriu uma coisa muito óbvia. Não é óbvio que todo computador deveria funcionar assim? Em 1940, não era tão óbvio assim. Ainda existia um sentimento de que o hardware e o software eram quase que uma coisa só. Vocês lembram, por exemplo, do filme O Jogo da Imitação, que o Alan Turing ele constrói uma máquina inteira do zero para descriptografar a máquina alemã de criptografia, a máquina Enigma. Então, era muito comum naquela época você fabricar um computador e o software estar acoplado àquela máquina, de forma que você não conseguia separar os dois. Fazendo uma analogia, é como se, para você criar uma máquina que jogue GTA V, você tem que criar a máquina e o software todo para ela, e a máquina só vai executar GTA V. Se você quiser jogar o Assassin's Creed, você vai ter que
desmontar essa máquina ou criar outra máquina com todo o software para funcionar. Esses sistemas eram o que a gente chamava de sistemas monoprogramados. A maior inovação do von Neumann foi definir a memória e os programas ficarem na memória. Com isso, programas diferentes podiam rodar na mesma máquina, tornando a máquina muito mais reutilizável do que antes. Então, se hoje você consegue usar um computador que tem diversas abas do Google Chrome aberto, Photoshop, jogos, e ao mesmo tempo você abre ferramentas de desenvolvimento, você pode ir dando Alt Tab num monte de coisa, é graças à arquitetura de von Neumann, que coloca todos esses programas juntos na memória principal. Com essa inovação proposta por von Neumann, a gente passou a ter sistemas multiprogramados, ou seja, programas aos montes, vários programas podem ficar na memória principal, sendo cada um executado um de cada vez. Só que foi evoluindo, que você passou a ter agora programas bastante complexos que dividem espaço, um sistema operacional bastante complexo, e você ainda tem internet no meio desse jogo todo. Então trabalhar com sistemas computacionais como os de hoje é um grande desafio para quem trabalha com engenharia de hardware e quem trabalha com pesquisa em sistemas operacionais. Eu falei todo esse resumo, pois, por incrível que pareça, ele tem tudo a ver com o Meltdown e o Spectre. Então vamos continuar a leitura do site para a gente entender melhor. Enquanto programas não podem acessar dados de outros programas, já que todos os programas compartilham espaço na memória principal, e quem não permite que um programa mexa no outro programa é o sistema operacional, então um programa que explora essas falhas pode obter segredos armazenados na memória de outros programas. Pode ser suas senhas de navegador ou gerenciador de senhas, como eu falei, fotos pessoais ou e-mails, mensagens instantâneas e documentos, os seus nudes, tudo está em risco, o que dá para sentir um pouco o dano, né? O Meltdown e o Spectre atuam em computadores pessoais, dispositivos móveis, ou seja, celular e tablet também é afetado, e em servidores na nuvem. Google, Amazon, Dropbox, Microsoft, todos estão à mercê desse problema. Dependendo da infraestrutura desses e de outros provedores de serviços na nuvem na internet, é possível que dados sejam roubados de clientes. Vamos falar um pouquinho dos problemas agora. Por que o Meltdown se chama Meltdown? Ele tem esse nome porque a ideia é derreter a camada de segurança que impede que o sistema operacional não permita que um programa mexa em dados do outro. Basicamente, o Meltdown ele quebra o isolamento entre aplicações de usuários e o sistema operacional. Lembra que eu falei que todos os programas estão na memória? O seu Google Chrome, o seu jogo, está tudo ali na memória. Se o Google Chrome tenta acessar um espaço de memória que é de outra pessoa, o sistema operacional vai lá e impede. Normalmente dá um erro de execução e ele pede para sair. Inclusive, esse é um fenômeno que acontece muito com quem está aprendendo a programar em C. As pessoas que estão aprendendo a programar em C, quando vai começar a mexer com ponteiro, esse tipo de coisa, é bastante comum o seu ponteiro acessar um espaço de memória de outro cara. E quando isso acontece, dá aquele famoso erro, né, de executar a operação ilegal. Basicamente, o Meltdown permite você burlar esse esquema de segurança do sistema operacional, e ele permite que o programa roube segredos do sistema operacional. Então, pessoal, o Meltdown ele foi divulgado por pesquisadores do Google Zero, que é um grupo dentro do Google interessado na segurança de dispositivos computacionais. Então é basicamente um grupo que reúne as maiores cabeças quando o assunto é segurança de computadores, para assim identificar falhas, já se prevenir contra as falhas. E acabou que esse grupo fez o papel dele muito bem, né? Porque foi esse grupo que divulgou de maneira bastante esclarecida o que eram essas falhas aí que foram descobertas. E o Google faz isso não porque ele é bonzinho e tal, mas porque o Google tem que proteger o seu patrimônio, que são
o que é todo o seu parque tecnológico, os seus servidores, que são muitos, os seus serviços. Então faz sentido eles terem um grupo que cuide disso e um grupo com cabeças tão brilhantes que conseguem identificar e corrigir muito desses problemas. Inclusive, é bem possível que você que esteja me assistindo agora já esteve ou ainda está vulnerável ao Meltdown e ao Spectre. Ambos não são facilmente rastreáveis, então se você sofrer um ataque de uma dessas falhas, você não vai nem saber, muito provavelmente. E o seu antivírus, ele não vai adiantar muito nesse processo. Como a falha em nível de processador está muito abaixo do nível de software, acaba que você não pode confiar muito que o seu antivírus seja capaz de fazer alguma coisa. Não se sabe ainda dos danos já causados por essas falhas, ainda que elas tenham sido ostensivamente testadas por desenvolvedores. Eu reuni um monte de link de GitHub de pessoas que estavam testando o Meltdown e o Spectre para verificar em seus processadores se eles tinham essa falha ou não, e eles verificaram que sim, que tinham. Inclusive, chegou-se a um ponto de um desenvolvedor criar um site e a partir do site ele consegue roubar dados que estão na memória usando o Meltdown. Lembrando que o Meltdown e o Spectre não são um software, mas assim, são as falhas, são esses bugs que os softwares podem se aproveitar para aí sim roubar seus dados. Você já deve estar me perguntando, mas Lucas, quais sistemas são afetados? No caso do Meltdown, ele desktop, notebook e computador em nuvem podem ser afetados. Ele costuma atacar mais processador Intel fabricado desde 95, exceto o Itanium, que é a única exceção, e o processador Atom antes de 2013. Mesmo se você usa Linux, mas tem um processador Intel, você ainda é afetado pelo Meltdown. Todo mundo está noticiando que o Meltdown ele afeta apenas o processador Intel, mas isso não está 100% comprovado. Parece que alguns AMD e alguns processadores ARM, que são tipicamente de celulares, também podem ser afetados pelo Meltdown. Mas assim, Intel é certo. Se você tem Intel, então é muito provável que você possa ser afetado pelo Meltdown. Mas se você, meu amigo fã de AMD, já está de sorrisinho, fica calminho que eu não falei do Spectre, porque o Spectre é mais complicado. O Spectre afeta tudo. Ou seja, Intel, AMD, ARM, todos estão à mercê do Spectre. Praticamente todos estão à mercê do Spectre. Tá bom, Lucas, então vamos falar agora da resolução do problema. Existem patches que corrigem os problemas do Meltdown e do Spectre? Sim, estão saindo muitos patches enquanto eu estou falando aqui com vocês. Minha recomendação, inclusive, é que você tente atualizar seu navegador, seja ele Chrome, Firefox, Edge. O Safari eu acho que ainda não tem atualização.
Atualize os firmwares da sua máquina. Se você estiver usando Windows, acesse o Windows Update e atualize seu Windows. Se você estiver usando Linux, atualize seu Linux, porque estão saindo muitas atualizações aí. No meu caso, por exemplo, eu tenho um notebook Dell que tem uma ferramenta que chama Dell Update. É por meio dela que atualiza BIOS, atualiza firmwares em geral. Eu suponho que no Dell Update eu vou conseguir baixar atualizações à medida que elas forem saindo. É legal você buscar no site da sua fabricante do seu computador o que ela comenta sobre o Meltdown e o Spectre. É bacana você pesquisar para sua máquina e para o seu software que atualizações você precisa, que elas estão saindo bastante agora. Lucas, eu ainda não entendi direito o Meltdown e o Spectre. Tem como você me explicar mais detalhadamente? Olha, eu não sou um profundo entendedor de arquitetura de computadores, mas eu vou tentar explicar de um jeito que dê para todo mundo entender. Seja você leigo na área de computação, seja você estudante, se você já for uma pessoa com conhecimento mais avançado, eu vou colocar uns links que expliquem ainda mais a fundo. Mas, para entendermos isso tudo, a gente tem que voltar um pouco para a história. Você lembra do von Neumann, que eu tinha mencionado, a arquitetura dele e tudo mais? Bom, a arquitetura de von Neumann tinha um problema desde a época que ela surgiu. Como você tem a memória e você tem o processador, você tem um tempo em que você troca de dados de um para outro. Ou seja, o processador envia dados para a memória e a memória envia dados para o processador. Esse tempo que você envia dados de um para outro é um tempo que a gente chama de tempo de transferência. E à medida que foi evoluindo o processador e foi evoluindo a memória, essa taxa de transferência que passou a ser um gargalo, algo que limita o desempenho do processador e o da memória. Tanto que isso se chama gargalo de von Neumann. Como a arquitetura de von Neumann é uma arquitetura muito boa, mas tem esse pequeno probleminha que é o gargalo, as desenvolvedoras de processadores, Intel, AMD e tudo mais, à medida que o tempo foi passando, ela foi criando estratégias ou alternativas para compensar essa demora, esse tempo de transferência. Uma delas é executar instruções de computador fora de ordem. Como a gente já falou, o programa fica na memória, então o programa que você está executando ele fica todo na memória. Se o processador estiver esperando que um dado chegue da memória para ele continuar, então ele pega as instruções que vêm depois e continua. Basicamente ele tenta adiantar o serviço. Ele não fica parado esperando um dado chegar para a memória para continuar. Ele continua com o que tem. Só que às vezes pode acontecer de as instruções, os dados da memória estarem tão dependentes das instruções que não tem como o processador continuar. Porque às vezes ele pode executar uma instrução lá na frente que não tem nada a ver com a memória, para ir ganhando tempo. Isso é o que chama de executar instruções fora de ordem. Às vezes ele pode pegar o seu código e executar instruções que estão lá na frente enquanto espera um dado chegar. Só que pode acontecer da dependência de dados em relação às instruções que estão no processador serem muito grandes. Nisso surge uma outra estratégia que se chama execução especulativa, que é quando o processador tem uma instrução, precisa daquele dado, o dado ainda não chegou, então ele tenta executar chutando um valor qualquer no dado, assumindo que o valor é aquele. Se depois for comprovado que aquele dado é diferente do dado que o processador usou, então ele simplesmente ignora aquele cálculo especulativo que ele fez e refaz o cálculo com o dado certo. Ah, não entendi. Então vamos fazer uma analogia. Imagina que o Superman precisa salvar a Lois Lane e o Batman sabe onde ele está. Entretanto, o Batman está demorando para enviar essa informação ao Superman, por algum motivo. Então, para não perder tempo, já que o Superman tem super velocidade, ele já voa para Luthor Corporates, porque assume que quem fez aquilo foi o Luthor. No entanto, depois disso tudo, o Batman informa que, na verdade, a Lois Lane foi sequestrada pelo Brainiac. Então, o Superman simplesmente ignora que ele foi para Luthor Corporates e voa na direção de onde o Brainiac vive. Sei lá onde é. O processador faz a mesma coisa.
ele tenta executar instruções fora de ordem para ganhar tempo. Algumas instruções ele chuta o valor e tenta seguir em frente. Para o processador não ficar ocioso nunca. É ruim o processador ficar parado. A gente nunca quer que isso aconteça na verdade. Então essas são algumas estratégias que o computador usa para superar o problema do gargalo de von Neumann. Essas não são as únicas estratégias que as empresas desenvolveram para compensar um pouquinho esse gargalo do von Neumann. Uma outra estratégia desenvolvida envolve você carregar sempre informações próximas de onde você está lendo. Como assim? Pensa o seguinte, quando você pega um livro e começa a ler um livro, você vai ler a primeira página de um livro, depois vai ler a próxima página e a próxima página. Você não vai ler a página 1, pular para a página 5, depois pular para a página 3, nem pular para a página 20. Você vai seguir a ordem. E no caso de computadores é muito parecido. Geralmente, quando você tem blocos de informação em sequência, você vai ler o bloco 1, depois o bloco 2, depois o 3, depois o 4, depois o 5. É muito raro você saltar entre blocos. Normalmente você lê os blocos que estão próximos a você. Sendo isso algo chamado de princípio da localidade espacial. Blocos de informação próximos ao que você está lendo tendem a ser lidos também. Baseado nisso, além da memória principal, o computador desenvolve uma outra estratégia que foi desenvolvida é o uso de memória cache. É uma memória menor do que a memória principal que carrega os dados que costumam ser lidos com muita frequência ou os dados que estão próximos aos dados que você está lendo. Então, quando o gerenciador de memória do seu computador precisa achar um bloco de informação, ele olha primeiro na cache. Se a informação estiver na cache, e normalmente ela está, porque essa estratégia é muito bem planejada, ele pega a informação da cache e usa para o que tiver que usar. Se a informação não estiver na cache, ele procura na memória RAM, na memória principal. Se na memória principal não estiver o dado, aí ele procura no HD. Então a criação da cache é uma coisa que agilizou bastante o desempenho, porque permite que você encontre uma informação muito mais rapidamente do que se você sempre buscasse a informação na RAM. A velocidade da memória principal é muito mais lenta do que a velocidade dessa minha memória cache. Então, os dados que são solicitados com frequência ou dados próximos, os blocos de informação próximos aos que você está lendo, eles tendem a ficar nessa cache também. A questão é que o Meltdown e o Spectre, eles se aproveitam dessas instruções especulativas, ou seja, dessas instruções que são calculadas ainda que você não tenha certeza do que está acontecendo, e também se aproveita muito da questão da cache. Como? Eu vou explicar com uma analogia. Na verdade, pessoal, o Spectre e o Meltdown, eles são bastante complicados. Inclusive, o Spectre tem 3 variações possíveis. E a explicação técnica fornecida pelo Google do Spectre e do Meltdown são artigos de 16 páginas cada um. Então é bastante complexo. Considerando isso, eu vou tentar trazer uma analogia de como o Meltdown e o Spectre funcionam e que ajude você a entender melhor. Imagine que você vai numa biblioteca pegar um livro que você não teria acesso. Seria tipo os livros lá do filme do Doutor Estranho. Vamos supor que o Doutor Estranho ele vai pegar um livro na biblioteca e ele vai pedir um livro que se chama O Segredo do Olho de Agamotto. Eu inventei esse nome. Bom, a bibliotecária vai ir lá na prateleira, vai pegar o livro O Segredo do Olho de Agamotto, vai ler a primeira página, e a primeira página pode começar com J, por exemplo, e baseado nisso a bibliotecária vai pegar o livro Joias do Infinito também. Por quê? Porque, já que o Doutor Estranho está querendo esse livro aqui, O Segredo do Olho de Agamotto, então provavelmente ele precisa também do livro que fala das Joias do Infinito. Então ele pega aquilo também junto.
Na hora que ela chega até a mesa para atender o Doutor Estranho com os livros na mão, ela vai escanear o cartão de biblioteca do Doutor Estranho e vai falar: desculpe, mas você não tem acesso a esses livros. Então a bibliotecária não vai deixar o Doutor Estranho ler esses livros, vai pegar os livros e colocar embaixo da prateleira. Aí nota um detalhezinho que acabou de acontecer. O livro estava na prateleira e agora o livro está embaixo da mesa da bibliotecária. Isso é importante para a nossa analogia funcionar. Então o Doutor Estranho vai dizer: não, tudo bem, eu não quero mais esse livro não. Aí o Doutor Estranho vai dizer: eu quero alugar esse livro aqui que começa com A. Aí a bibliotecária vai falar: um minutinho, deixa eu checar aqui. Aí o Doutor Estranho interrompe rapidamente e fala: não, quer dizer, eu quero alugar esse livro aqui B pontinhos, que está aqui. A bibliotecária vai falar: espera aí, já estou checando. Eu quero alugar esse livro que começa com C aqui, C pontinhos. Aí ela: um minuto, estou checando, vai demorar. Aí interrompe: não, pera aí, quer dizer, na verdade eu quero alugar esse livro que começa com J aqui. Aí a bibliotecária vai pensar: J? Eu tenho aqui, Joias do Infinito. Daí o Doutor Estranho vai responder: não, tudo bem, obrigado, mas não quero mais os livros. E anota o J na caderneta. Agora vamos entender a analogia. O Meltdown e o Spectre não roubam os dados diretamente. Ele presume o dado baseado no comportamento da bibliotecária. Note que enquanto o Dr. Estranho pediu um livro que começava com A, ela demorou. Com B, ela demorou. Com C, ela demorou. Mas quando ela foi pedir um livro que começava com J, ela falou rapidinho que tinha um ali. Logo, a diferença de tempos faz com que o Dr. Estranho deduza que o dado que ela tem ali é um dado que começa com J. E substituindo o livro por blocos de informação, substituindo aquela coleção especial como os dados do seu sistema operacional e substituindo o bibliotecário como gerenciador de memória, o Doutor Estranho, que é esse invasor, ele pode pedir. Nota que você conseguiu pegar a primeira letra, ele pode usar a mesma estratégia para pedir a segunda letra do bloco que está ali embaixo, a terceira letra, a quarta letra, a quinta letra, e quando ele percebe, ele lê a memória do computador completamente. Isso é o que a gente chama de um ataque side channel. Esse tipo de ataque, você não rouba os dados diretamente. Você deduz, baseado no comportamento do computador, qual é o valor daquele dado, o que aquele dado representa. É quase como se fosse uma engenharia reversa mesmo. Assim, essa letra J vazou sem que o seu acesso fosse permitido. O Dr. Estranho nunca ia conseguir ler os livros, mas ele ia conseguir pegar letra a letra até ter informação do livro completo. Mas você vai falar: mas pedir cada letra assim para o bibliotecário não demora muito? É pior que não. É rápido o processador e a memória irem fazendo isso para você pegar cada letra. Faltou dizer também que a parte de trás da mesa é a memória cache. Então, note como a cache é fundamental para esse ataque dar certo. Os sites estão noticiando que as melhorias vão diminuir muito o poder computacional de processamento, é porque agora você não vai mais poder usar a cache daquele jeito. Você vai ter que, essas informações confidenciais, secretas, vamos supor, do sistema operacional, elas não vão poder mais ficar na cache, elas vão ter que ficar em outro lugar. E esse outro lugar vai fazer com que o tempo de processamento caia entre 5% e 30%, de acordo com o que os sites de notícia têm divulgado. Essa analogia que eu fiz, pessoal, serve tanto para o Meltdown quanto serve para o Spectre. A diferença essencial entre os dois é que o Meltdown é um tipo de ataque que tem como objetivo roubar informações do núcleo do sistema operacional, ou seja, o seu programa tenta roubar dados do sistema operacional direto. É um ataque mais fácil de fazer, ao mesmo tempo é mais fácil de prevenir também com os patches de atualização que estão saindo,
E o Spectre é, na verdade, você roubar os dados de um outro programa. Então não é mais o sistema operacional. É tipo o programa A tentando roubar dados do programa B. Esse é muito mais difícil de você realizar porque exige um conhecimento técnico muito grande. Entretanto, é o mais difícil de se tratar também. A princípio, você teria que corrigir todos os programas do mundo para prevenir essa falha, ou mudar o processador, a arquitetura do processador, de forma que esse problema não ocorra mais. Entretanto, essa é uma solução que vai demandar anos. É por isso que muita gente está falando que o Spectre, a princípio, ele não tem uma solução. A solução dele vai demorar até ela vir completamente. Eu até pensei de ler os artigos do Meltdown e do Spectre para dar maiores informações para vocês, mas além de ser muito demorado, eu não sei se ia ser muito produtivo, porque a ideia do meu canal é tentar usar uma linguagem um pouco mais fácil, mais acessível para as pessoas. Entretanto, eu achei alguns vídeos e alguns links muito bons que eu vou colocar na descrição que tem um palavreado mais técnico se for do seu interesse. Para concluir, eu vou falar um pouquinho das repercussões que esses ataques estão tendo na indústria. A última notícia que saiu é que a Epic Games estava culpando o Meltdown pela queda de performance no jogo dela chamado Fortnite. A Intel, que é talvez a empresa... Note que um outro problema é o monopólio que a gente tem de empresas que fabricam processadores. Você tem poucas empresas que fabricam. Intel, AMD... normalmente a gente só fala das duas. E a Intel é a que mais saiu prejudicada, porque ela sofre mais... ela é a que tem mais falhas, tanto na parte do Meltdown quanto do Spectre. E além dela estar sob forte ameaça de receber muitos processos por conta do ocorrido, há informações que o CEO da empresa, o senhor Brian Zarnick, ele vendeu todas as suas ações até o mínimo, ou seja, ele vendeu praticamente metade das ações dele da empresa quando aparentemente descobriram esse bug 6 meses atrás. Então parece que a Intel tinha conhecimento desse bug, não sabia direito como resolver ele e o CEO resolveu a parte dele de grana, né? Escola Joesley aí de como gerir uma companhia. De qualquer forma, a Intel disse que não era nada demais o problema, para não se preocupar, o que fez as pessoas reagirem de um jeito um pouco estranho, né? Porque o problema é mais grave do que a nota técnica que a Intel soltou. A Apple confirmou que também foi afetada pelo problema e está trabalhando em updates. Eu vou reunir alguns links que falam empresa a empresa qual é a atitude que elas estão tomando, para você dar uma lida, que eu acho mais fácil, porque tem muita empresa. Tem a página também do GeoLinux, bastante completa sobre o assunto, muito bom o conteúdo que ele traz, então eu também vou colocar o link na descrição. E para concluir, eu vou tentar trazer uma notícia que é ao menos positiva. Parece que o Google trouxe uma solução ontem, né? Essa notícia saiu ontem 6 de janeiro. O Google teria produzido uma solução para resolver tanto o Spectre quanto o Meltdown, com baixo impacto em performance. O Google criou uma técnica chamada Hat Pooling, que evita o uso do Spectre para vazamento de dados. Basicamente, ele isola o código especulado de uma informação relacionada, evitando assim o malware. A técnica que o Google desenvolveu já foi compartilhada com outras empresas, já foi aplicada no parque tecnológico dela e aparentemente não afetou muito a carga de trabalho nem o desempenho, que é uma boa notícia. Entretanto, parece que essa técnica só trata uma das variantes do Spectre. Parece que a solução definitiva teria que vir reformulando os processadores. Então a gente não sabe ainda direito o que vai acontecer, nem até onde essa novela vai.
Eu espero ter resumido ela razoavelmente bem aí para vocês terem um pouco de noção do que está acontecendo. Se tiver novidades interessantes, eu volto a discutir aqui no canal. E é isso. Eu espero que você curta, compartilhe. Desculpa pelo meu estado aí de abatimento, a minha gripe aí. Mas é que eu achei muito importante trazer essa informação aí para vocês. Tá certo? Então, um abraço. Curta, compartilhe, clique em sininho, todas essas coisas aí. E até a próxima.